meninos, meninas, estudantes lindos desse Brasil. Meu nome é Tainara Martinez, eu sou formada em Engenharia Civil pela Unesp. Atualmente eu faço graduação em Matemática e hoje eu tô aqui, como estarei em vários outros momentos aqui com vocês nesse canal maravilhoso, pra ensinar um pouquinho de matemática pra vocês, certo? Especificamente, hoje a gente vai entrar na matemática mais especialzinha pra mim de todas, que é a geometria. Bora trabalhar! O que a gente vai ver nessa aula de hoje vai ser a introdução aos ângulos, né? O que são ângulos, esses conceitinhos iniciais. Então a gente vai conhecer, saber identificar um ângulo, o que é um ângulo, vai trabalhar com as unidades desses ângulos e conseguir também classificar esses ângulos. A gente vai conseguir classificar eles de duas formas, beleza? Então a primeira coisa que a gente vai ver aí vão ser os conceitos de ângulos. Então a gente vai definir o que são ângulos e como que eles se relacionam entre si. Então primeiro, vamos ver aqui o que são ângulos, né? É a união de duas semi-retas de mesma origem não contidas na mesma reta suporte. Basicamente, então, a gente vai ter duas semi-retas aí, né? Uma semi-reta aí contida na reta S e uma semi-reta aí contida na reta R. Essa região que tem aí entre essas duas retas é o que a gente chama então de ângulo, certo? E aí, esse ângulo, como vocês podem ver bem aí, a gente tem três pontinhos, certo? Cada ângulo, ele vai ter um certo nome. Como é que a gente dá um nome para esses nossos ângulos? A gente vai pegar esses três pontos e aí a gente vai unir eles. A gente vai falar que esse ângulo é o ângulo AOB, ou seja, está contido dentro desta região. E o chapeuzinho no O indica que o vértice que contém efetivamente esse ângulo é esse vértice O aí, certo? E aí a gente entra então em dois conceitos que vão ser fundamentais para a gente entender conceitos mais aprofundados de ângulos ainda. O primeiro deles é os ângulos consecutivos. O que são ângulos consecutivos? São ângulos que possuem lados em comum. Então vamos pegar um exemplo aqui, ó. Então a gente tem essas três semi-retas aí e a gente vai definir então dois ângulos a partir dessas três semi-retas. Então percebam aí que a gente pegou e definiu esses dois ângulos aí, certo? Esses dois ângulos, eles são, então, pela definição, consecutivos porque eles dividem um lado em comum. Que lado é esse que eles dividem? Esse lado aí em amarelo. Então esse lado aí em amarelo, como está em comum para os dois, eles são consecutivos. Mas esse não é o único exemplo que a gente pode dar. Para essa mesma situação, a gente pode pegar mais exemplos ainda de ângulos consecutivos. Perceba aqui, a gente vai pegar esses dois ângulos aqui. Vocês concordam que eles estão, pela definição, dividindo o mesmo lado? Como? Qual lado que é esse? Esse daqui, certo? A segunda definição muito importante que a gente vai ter, os ângulos adjacentes. Os ângulos adjacentes, eles vão ser ângulos consecutivos, mas que não dividem os pontos internos em comum. Então, se eles são consecutivos, vamos pegar os dois exemplos que a gente citou anteriormente dos ângulos consecutivos. Esse primeiro, dá uma olhadinha nesses ângulos aí. Eles estão dividindo algum ponto interno em comum? Não, eles não estão dividindo nada em comum, a não ser o lado. Então, eles são ângulos separadinhos, ou seja, eles vão ser consecutivos e além de consecutivos, eles são o quê? Eles são adjacentes. Agora, esse outro exemplo aí, para ser adjacente, ele precisa ser consecutivo. Esses dois ângulos são consecutivos. Mas se vocês repararem, olha o que acontece. Esses pontos internos aqui deles estão em comum, ou seja, eles são consecutivos, mas eles não são adjacentes, ok? O que mais que a gente vai ter? Os ângulos OPV, postos pelo vértice. Então, a gente tem aí duas retas, né? Que elas são concorrentes. O que são retas concorrentes? São retas que se cruzam em um único ponto. E aí, a cada par de retas concorrentes que a gente vai ter, a gente vai poder sempre definir dois pares de ângulos que são opostos pelo vértice. Que seriam ângulos como se fossem espelhados um no outro. O primeiro par é esse aqui, ó. Então, um tá pra cima e outro tá pra baixo. O segundo par seria esse daqui, que um tá para um lado, outro tá para o outro. Então a gente sempre vai trabalhar com o conceito de espelhamento desses ângulos postos pelo vértice. Importante definição aqui: todos os ângulos que são OPV, opostos pelo vértice, eles são
congruentes. Congruentes são todos os ângulos que têm a mesma medida. Ou seja, se esse ângulo aqui vale 60 graus, esse ângulo aqui também vai valer 60 graus. Se esse ângulo aqui vale 120, esse também vai valer 120. Lembrando que em uma circunferência, em um círculo completo, a gente tem sempre 360 graus. Beleza? O que mais que a gente vai ter aqui? A gente vai ter umas definições importantes também de bissetriz de um ângulo. O que é bissetriz de um ângulo? É uma semirreta que divide o ângulo em dois ângulos adjacentes de mesma medida. Que? Basicamente, a bissetriz vai dividir o ângulo na metade, certo? Então vamos pegar um exemplo. Temos aí um ângulo então de 60 graus. Aí vai vir aqui, vai passar uma bissetriz aqui no meio e vai dividir esse ângulo em duas metades iguais, de 30 e 30 graus. E aí a gente vai entrar então nas unidades dos ângulos. A gente vai ter 3 unidades principais. Eu vou trabalhar aqui com 2. A terceira a gente vai falar um pouquinho mais detalhado lá em trigonometria. Essas 2 unidades então são o grau e o grado. O grau, ele vai dividir a circunferência, o círculo, em 360 partes iguais. E o grado vai dividir em 400 partes iguais. O grado ele está aqui simplesmente para contextualizar vocês e para vocês saberem que ele existe. Mas a gente não vai utilizar ele praticamente em momento nenhum. Estou falando praticamente em momento nenhum para não ser precipitada e falar que a gente não vai utilizar. Mas a gente não vai utilizar. Sobre o grau, a gente tem um negocinho muito interessante que são submúltiplos do grau. Quais são esses? A gente tem que 1 grau, 60 minutos e 1 minuto são 60 segundos, certo? E como é que a gente trabalha com essas unidades certinhos? Vamos para a lousa? Então agora a gente vai aprender de maneira prática como é que a gente mexe com os submúltiplos do grau. A gente pode realizar várias operações com esses submúltiplos. Todas as operações, tanto de soma, subtração, multiplicação e divisão, vão ter o mesmo princípio. Então aqui eu vou utilizar um exemplo aqui de multiplicação. A gente vai fazer tudo em ordem, ok? Normal. Então primeiro a gente vai pegar e vai multiplicar esse 27 por 3. Então 27 vezes 3 costuma dar 81. Próximo aí, 32 vezes 3 costuma dar 96. E 40 vezes 3, 120. Ok, obtivemos esse resultado aqui. Mas esses submúltiplos do grau, ele vai funcionar exatamente como horas, minutos e segundos. Ou seja, existem 81 segundos? Não. O máximo é quanto? O máximo é 60. Então o que a gente vai fazer? A gente vai subtrair 60 daqui, porque a cada 60 segundos a gente tem 1 minuto. Então a gente vai tirar 60 segundos daqui e colocar o equivalente dele aqui nos minutos. Bora fazer isso? Sai, capeta! Então a cada 60 segundos que a gente vai tirar daqui, a gente vai acrescentar 1 minuto aqui. Ou seja, 81 menos 60, 21. E 96 mais 1 minuto, 97 minutos. E esses 120 aqui continuam iguais, certo? Aqui a gente vai ter uma situação, não é? Quantos minutos no máximo que a gente tem? 60. Ou seja, a gente vai retirar 60 minutos daqui para acrescentar 1 grau. Então, a cada 60 minutos que a gente retira, cada 60 minutos a gente tem 1 grau. Então aqui a gente teria o resultado dessa operação nossa. Então, 40 graus, 32 minutos e 27 segundos, multiplicado por 3, vai dar 121 graus, 37 minutos e 21 segundos. Agora a gente vai entrar então nas classificações que os ângulos podem ter. A gente vai poder classificar eles de 2 formas. A primeira maneira da gente classificar eles vai ser quanto ao valor deles. A definição mais importante que a gente vai ter aqui vai ser o ângulo reto. O ângulo reto ele vai ser sempre igual a 90 graus. O ângulo raso vai ser sempre igual a 180 graus. É quando a gente tem uma reta completinha e esse ângulo aqui que divide a reta vai ser sempre esse ângulo aí de 180 graus. Também é importante para quando a gente for resolver realmente exercícios na parte de triângulos e na parte de retas paralelas, ok? Os ângulos também que a gente tem aí são os ângulos agudos. Eles vão ser menores do que 90 graus. Então percebam aí que a gente tem uma abertura de 90
E esse ângulo ele está abaixo dessa abertura de 90, ao contrário dos ângulos obtusos, que eles são maiores que 90 graus, ou seja, dessa abertura aí de 90 graus a gente vai ter uma abertura maior do que isso, certo? A segunda maneira, então, da gente classificar esses ângulos é quanto à soma deles. Então, quando dois ângulos somados dão 90 graus, eles são complementares. Quando os ângulos somados dão 180 graus, eles são suplementares. E quando a soma deles dá 360, eles são replementares. E disso daqui a gente tira umas informações importantíssimas para a resolução de exercícios nesse primeiro momento. Que são essas conclusões. Quando a gente tem um ângulo x qualquer, a gente vai poder dizer que o complemento de x é 90 menos x. E que o suplemento de x é 180 menos x. Prestem bastante atenção nessa parte aqui, porque a resolução de exercícios vai depender quase que exclusivamente da gente saber colocar isso nessa notação. Beleza? Então, vamos aplicar isso? Vamos para a lousa? Vamos fazer esse exemplo prático aqui, então. O dobro do suplemento de um ângulo vale 7 vezes o seu complemento. Ache o ângulo. Primeiro, vamos colocar aquelas duas informações super importantes que eu destaquei pra vocês? Primeira coisa que a gente vai trabalhar então é com o suplemento de x. E aí ele falou do dobro desse suplemento. Ou seja, se o suplemento de x é 180 menos x, o dobro disso é pegar isso e multiplicar por 2. Beleza, então o dobro do suplemento de x vale 7 vezes o seu complemento. Vamos escrever como é que a gente encontra o complemento? O complemento de x é 90 menos x. Então, se ele está falando aí de 7 vezes este complemento de x, então a gente vai pegar o complemento e vai multiplicar por 7. Então, o que ele falou? Que o dobro do suplemento é igual a o complemento vezes 7. Então, igualamos os dois, montamos a nossa equação, que a gente faz agora, continha. Bora lá! Nesses dois lados aqui da equação, a gente vai ter que fazer a famosa distributiva. Então, 2 vezes 180, 360. 2 vezes x, 2x. 7 vezes 90 vai dar 630. E 7 vezes x, 7x. A gente vai pegar esse 7x e a gente vai passar ele para esse lado. Como aqui está negativo, ele vai passar para esse lado positivo. Então, 7x passou para cá, menos 2x vai dar 5x. 5x é igual a 630. Vou passar esse 360 para o outro lado. 630 menos 360, isso vai dar então 270. E agora o que a gente vai fazer? Passar esse 5 dividindo. Então, o nosso x ele vai ser 270 dividido por 5. O x, então, vai valer 54 graus. Ficamos aí, então, galera, com a nossa próxima aula, que eu venho convidar vocês para assistir, em que a gente vai descobrir um pouquinho mais sobre os triângulos, que é o elemento mais importante aí da geometria. E a gente vai descobrir como é que a gente trabalha com eles e também algumas definições importantes dentro disso. Beleza? Vejo vocês na próxima aula, galera. Espero que tenham entendido.